Como não podia ser diferente, abrimos esta edição do Mercado e Companhia falando do Plano Safra 2023-2024, que foi divulgado na manhã desta terça-feira em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Vão ser disponibilizados cerca de 364,22 bilhões de reais e contempla apenas a agricultura empresarial, ou seja, médios e grandes produtores. O total representa um aumento de quase 27% em relação ao financiamento anterior. Vamos então até Brasília, onde está a repórter Elisa Malicheski, que acompanhou tudo desde cedo. Então quero falar aqui com Elisa. Boa tarde, Elisa. Bem-vinda novamente. Boa tarde, Priscila. Estamos ao vivo aqui com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, que vai nos atender brevemente, que o dia é cheio. Ministro, já começo perguntando, foram contemplados todos os pedidos, foram atendidos? Vai ser um plano safra bom? Olha, eu não sei se foram contemplados todos os pedidos, mas certamente em muitos, e principalmente no volume de dinheiro. Foi superior ao pleito das entidades. O pleito, por exemplo, da CNA, que coordena todo o agronegócio brasileiro, nós conseguimos superar. Com muita dificuldade, mas com muita determinação do presidente Lula. O nosso ministro Haddad foi compreensivo do momento que nós precisamos dar mais crédito aos produtores, preços de commodities achatados, precisam que o custeio seja reforçado e nós conseguimos cumprir isso. O maior plano safra da história. Os juros foram o maior desafio? Os juros sempre são os maiores desafios, ainda mais quando temos a insensibilidade de um presidente do Banco Central que não só tem compromisso com a baixa da inflação, mas parece que não tem compromisso com a geração de emprego e com as oportunidades que esse Brasil tem. Ele precisa dizer a serviço do que ele está mantendo esses juros nessas alturas, atrapalhando o desenvolvimento do país. Mas apesar dele, o Brasil tem se superado, a política econômica está dando certo, o plano safra é recorde e nós vamos conseguir fazer o melhor para essa agropecuária. Obrigada, ministro. Priscila, nós temos que liberar o ministro. O Plano Safra acabou de ser anunciado, encerrado, né? Os anúncios aqui em Brasília. O ministro tem muitos compromissos ainda, atender a imprensa, inclusive. Realmente esse é o maior Plano Safra da história, mas ainda tem muitos questionamentos das entidades, dos produtores, né, em relação ao detalhamento, juros, valor que ficou um pouco abaixo do esperado. Daqui a pouco a gente volta aqui de Brasília com mais informações e também repercutindo com as principais entidades do setor. Priscila. Obrigada, Elisa. Então, vamos aos valores divulgados. Do volume de recursos disponibilizados para a safra 23-24, 272,12 bilhões de reais vão ser destinados a custeio e comercialização, alta de 26% em relação ao ano passado, quando foram oferecidos 215,27 bilhões. Para investimentos, o valor passou de 71,89 bilhões em 22-23 para 92,1 bilhões de reais em 23-24, aumento de 28%. Considerando os valores com taxas controladas, vão ser disponibilizados 186,4 bilhões de reais. Os recursos com taxas não equalizadas, 84,9 bilhões. Já as taxas subsidiadas vão ser de 101,5 bilhões de reais. Em relação às taxas livres, o volume vai ser de 177,8 bilhões de reais. Para o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o volume de recursos passa de 43,75 bilhões de reais na safra passada para 61,14 bilhões nesta temporada, crescimento de 39,7%. Para demais produtores e cooperativas, o valor sai de 243,41 bilhões de reais em 22-23 para 303,08 bilhões em 23-24, alta de 24,5%. Desse total, 125,28 bilhões de reais são de juros controlados, aumento de 27,5% na comparação com a safra anterior, quando o montante foi de 98,23 bilhões. De juros livres, o valor anunciado para a safra 23-24 é de 177,80 bilhões, aumento de 22% em relação ao ano passado, quando foram disponibilizados 145,18 bilhões de reais.